Fala pessoal, retornando aqui então para falar para vocês sobre os erros numéricos. Pessoal, o que acontece? Erros numéricos, erros relativos a valores numéricos. Perfeito? Como eu apontei para vocês no vídeo anterior, como a gente vai estar sempre trabalhando com questão então de valores aproximados ou soluções aproximadas, a gente sempre vai ter a tendência de estar trabalhando com um certo valor chamado erro, tá? Então a gente sempre vai ter um dado erro. Tá? Então a gente tem que verificar quais são as fontes de erros e o que são erros. Tá? Então, primeiro os erros, né? O erro absoluto. Tá, gente? O que é o erro absoluto? Erro, ele nada mais é que a diferença entre um dado valor exato para uma certa variável, tá? E o valor aproximado. Tá? Então, quando você faz uma certa medição, por exemplo, você pega uma ferramenta de aferição, né? Você pega ali, digamos, uma balança. Ela trabalha com, sei lá, uma balança de precisão trabalhando na casa com miligramas. Ela trabalha com a terceira casa decimal. Né? Quer dizer que ela mede com precisão até a terceira casa decimal. Né? Porém, ela não leva em consideração os demais dígitos. Então, ela faz para você o quê? Uma aproximação. Ela tem um certo erro. Tá? Então, esse erro absoluto, né, é exatamente a diferença que existe entre o valor exato e o valor aproximado. Tá? Porém, né, uma coisa que é um tanto quanto difícil, principalmente no mundo real, é você saber qual é o valor exato. Né? Então eu sempre brinco assim, no mundo real não existem valores exatos, existem valores aproximados. Então fica um pouco difícil de você saber medir o valor do erro. Normalmente a gente usa então a ideia da amplitude do intervalo. Mas se você quiser calcular o erro aproximado, ou o erro absoluto, é você fazer x menos o valor do x médio. Tá? Nessa concepção também, é interessante que vocês percebam que o valor do erro ele não vai considerar se é para mais ou é para menos. Ele é considerado um valor absoluto, né, sem sinal. Isso vai criar para a gente uma sensação ou algo chamado de intervalo numérico. O que quer dizer esse intervalo numérico? Quando a gente toma um certo valor, a gente chama então de x médio ou valor aproximado, e esse valor x médio ele vai estar ele vai conter um certo erro. Tá? Esse erro pode ser considerado para mais, ou esse erro pode ser considerado para menos. Tá? Ou seja, eu vou ter um intervalo numérico de confinamento. Tá? De quem? Do meu valor exato. Tá? Então, o meu valor exato ele vai estar entre o valor médio mais... Opa, mais não, aqui é menos, né? Antes, né? O valor médio, ou o valor aproximado, menos esse erro absoluto. Tá? E o limite superior vai ser o x médio, o valor aproximado, mais esse erro absoluto. Tá? Isso gera para a gente, então, um intervalo onde está contido este valor real, né? Esse valor exato. Podemos, então, dizer, né, que um valor exato ele é igual ao valor aproximado mais ou menos o valor do erro absoluto, tá? Ou até mesmo descrever esse, tá, através de um intervalo mesmo de número, ou seja, x aproximado menos o erro absoluto vai ser menor ou até mesmo igual ao valor exato, que é menor ou igual ao valor aproximado, mais um dado erro, dado epsilon. Tá? Então a gente vai ter um intervalo de confinamento para o valor exato. Tá? Então, no mundo real, sempre vai existir um dado erro entre esses dois valores. Tá? Você nunca vai trabalhar com o valor exato. Tá? Sempre valores aproximados. Tá? Então, o erro absoluto é a diferença, ou o módulo da diferença entre o valor exato e o valor real. Tá?
Em geral, né, aqui vamos comentar o que eu acabei de falar, né? Em geral, apenas o valor aproximado é conhecido. Sendo assim, impossível obter o valor exato do erro absoluto. Mas podemos obter limitantes superiores ou estimativas do módulo do erro absoluto. Por exemplo, sabemos que π ele está ou ele pertence, né, a um intervalo numérico, ou seja, ele é algo entre 3,1415 a 3,1416. Ele está dentro deste intervalo. Tá? Então, assim, tomamos para π, né, um valor aproximado de π, um valor dentro deste intervalo. E o nosso erro, tá? Erro, note que vai ser a amplitude desse intervalo. Então, a diferença entre o valor superior e o valor inferior dá 0,001, ou seja, o meu erro absoluto ele é menor que isso, porque o valor de π vai estar dentro deste intervalo. Né? Então ele vai estar no meio. Então, se a diferença total é 0,001, né? Como π ele vai estar ali dentro desse intervalo, tá? O erro dele vai ser inferior a isso. Tá? Observamos que o limitante para o erro absoluto deve ser diretamente proporcional à grandeza do número a ser representado. Por exemplo, o limitante 0,1, né, para erro absoluto na representação de um número de ordem 10 à quinta, isso aqui é a relatividade. Quando um erro é muito grande e quando um erro é muito pequeno, tá, gente? É isso que a gente vai querer definir aqui para vocês. Depende da comparação numérica. Por exemplo, eu comparar 10 à quinta, tá? Que é 100 mil, com 0,1, ou seja, 0,1 é muito pequeno, né? Perto de 10 à quinta. Então quer dizer que a gente pode perceber que é um erro bem significativo, tá? Ou seja, um erro é uma diferença bem significativa. Isso quer dizer que seu erro ele é bem pequeno, tá? Porém, se a gente toma, por exemplo, 0,1 comparado com 10 elevado a 1, que é 10, tá? Você vai perceber que não é uma diferença muito grande, né? Não é uma diferença tão significativa assim, né? Eles são tecnicamente próximos, tá? Então, esse erro ele vai ser considerado um erro grande, tá? Então, está associado a essa proporção numérica, não apenas ao valor. Tá? Então, um erro comparado com o número que você está trabalhando, ele vai dizer para você o quão grande ou o quão pequeno esse erro é. Tá? Então, dependemos da ordem da grandeza dos números envolvidos. Né? Então, dessa forma, o erro absoluto ele não é suficiente para descrever a precisão de um cálculo. Tá? Principalmente quando você quer um erro pequeno. Tá? Ele pode ser utilizado para você definir o procedimento, né? Mas não para definir ali se o seu erro vai ser grande ou vai ser pequeno. Tá? Para isso, a gente usa o erro relativo. Né? Então, o erro relativo, tá? Aproximado, ele vai comparar o erro absoluto, tá? O erro absoluto com o valor aproximado que nós temos. Tá? Ou seja, x menos o valor aproximado, o valor exato menos o valor aproximado, dividido pelo valor aproximado. Tá? Claro, se eu multiplicar isso por 100, tá? Posso fazer a multiplicação aqui por 100, e eu vou ter esse erro relativo em percentual. Tá? E daí você vai entrar em algumas discussões. Por exemplo, né? Qual é a discussão que nós temos? Aqui você tem que certos autores dizem que 5% de erro, tá? Até 5% de erro relativo, tá? Ou seja, o erro ser menor ou igual a 5%, é chamado de erro aceitável, tá? Normalmente. É um erro considerado aceitável. Acima disso não é aceitável. Né? Outros autores dizem que se o erro relativo for menor ou igual a 1%, você tem um baixo erro. Tá? Agora, dentro da engenharia, claro que aqui vai dentro do bom senso, tá? Vou colocar aqui aceitável, né? Aceitável. Aqui, baixo, né? Agora, dentro da engenharia, em muitos casos,
O erro tolerável é até 10%. Tá? Então, na engenharia a gente fala ali, disse, né, que o erro percentual sendo de até 10% é algo aceitável. Tá? Só que algumas relações interessantes. Tá? Então, o erro relativo é o valor do erro absoluto dividido pelo valor aproximado. Então, digamos aqui, como ficaria no caso do π que nós falamos anteriormente? O valor aproximado seria, por exemplo, o valor que estaria aqui no meio, né, um qualquer valor dele. Tá? O erro absoluto é 0,001, então eu tomaria este valor de 0,001 e dividiria pelo valor que eu estou tomando aqui dentro do meu intervalo. Tá? E multiplicado por 100, eu geraria então o percentual de erro. Tá? Vamos ver isso daqui como ficaria. Digamos que eu assuma x aproximado, na verdade π aproximado. Tá? Uma aproximação para o valor de π igual a 3,14153. Tá? Então a gente teria aqui o nosso erro relativo, ele seria dado por nosso erro absoluto, que é 0,0001, dividido por 3,14153. Note que, comparando as grandezas, né, esse número é bem pequeno em relação a esse. Tá? Então vamos ver aqui quanto que nós teríamos de erro relativo. Tá? 0,0001 dividido por 3,14153 vezes 100, nós teríamos, neste caso, 3,2 vezes 10 a menos 3%. Tá? Então, um erro muito, muito, muito pequeno. Tá? Então, esse erro absoluto é um erro considerável, no caso, para uma aproximação de π para 3,14153. Perfeito? Tá? Então, é essa comparação que a gente faz com o erro relativo. Tá? Então, a notação, né? Vamos tomar cuidado com a notação. Né? A notação EA-alfa, né, significará, então, erro absoluto em alfa, ou x, por exemplo. Tá? E a notação ER-alfa significará, então, erro relativo em alfa. Tá? Exemplo, se sabemos que um número x pertence ao intervalo 7.982,8 a 7.983, então ele está dentro desse intervalo, né? E escolhermos o valor aproximado de x, então, ó, intervalo de número exato, né? Faço um valor aproximado, sendo então o 7.982,9, que é o valor contido no intervalo, sabemos que, né, o erro absoluto de x, ele é menor que 0,1. Né? 0,1, porque a diferença dele até um dos limites do intervalo é de 0,1. Perfeito? Ó. A amplitude é de 0,2, tá? Esse valor ele está distante 0,1 de cima e 0,1 de baixo, tá? Ela é menor do que isso. Seja também o número y pertencente ao intervalo 2,2 a 2,4. Ele está dentro desse intervalo. Tá? Representado por x, y aproximado de 2,3, o valor que está no meio do intervalo. Tá? E assim, então, o erro absoluto de y, ou o módulo do erro absoluto de y, ele é menor que 0,1. Tá? Então, observe que não devemos considerar suficientemente o limitante para o erro absoluto no cálculo de y aproximado, devido à grandeza do número y. Tá? Agora, vamos verificar aqui os erros relativos. O que a gente quer perceber, gente? Note que esse valor é um valor bem grande, você está na casa do milhar, quase chegando na dezena de milhar, e o seu erro é de menor que 0,1. Tá? Aqui você está na casa das unidades, 2, tá? E o seu erro também é de 0,1. Então a gente consegue perceber aqui que 0,1 comparado com isso, ele é um valor muito pequeno.
tá? Então é um erro significativo, né? Então é um erro bem pequeno, é uma diferença significativa, tá? Agora, de 2,3 para 0,1, eles não estão tão distantes, né? Então quer dizer que esse erro ele é maior, né? Ele tem uma relatividade maior. Você pode considerar que é um erro grande comparado ao valor que você está utilizando, tá? Então vamos calcular aqui os erros relativos, né? Então o erro relativo em x, 0,1 dividido por 7.982,9, que vai ser menor que 1,3 vezes 10 a menos 5. Isso não está em percentual, né? Em percentual eu multiplicaria então por 100, o que geraria para nós 1,3 vezes 10 a menos 3%. Um erro bem pequeno. Tá? Agora, trabalhando com o erro relativo em y, a gente teria 0,1 dividido por 2,3, tá? Que vai ser menor que 0,05. Então, está em percentual. Então, vamos transformar para o percentual. Vezes 10, a gente teria 5% de erro. Tá? Então, até 5% de erro, por exemplo, seria considerado um erro aceitável. Mas note que o mesmo erro absoluto tem relatividades diferentes em relação ao número que a gente vai estar trabalhando. Tá? Então, confirmando ali, então, que o número x é representado com maior precisão do que o número y, mesmo apresentando o mesmo erro absoluto. Perfeito? Espero que isso tenha ficado claro, tá, gente? Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, que eu falei dos erros relativos e o erro absoluto, tá? E no próximo vou trazer para vocês, então, os tipos de erro, né? Erro de arredondamento, erro de propagação e algumas origens desses erros, onde que surgem esses erros, tá bom? Então, até daqui a pouco, grande abraço, fui!